A despeito da crise política, nós temos uma série de fatores aí que estão ajudando a economia brasileira. O primeiro deles é a inflação em queda. Vou mostrar o dado. Mas uma inflação em queda, por que ela ajuda na recuperação? Porque ela permite a queda do juro, com a consequente queda do custo do crédito. Isso é estímulo ao consumo e à produção. Então, nós temos aqui a trajetória do IPCA em 12 meses. Então, esse dado saiu essa semana. Nós temos aí uma inflação acumulada em 12 meses de 2,71. Isso é abaixo da nossa meta central de 4,5. Isso é muito bom. Tem uma série de fatores trazendo essa inflação para baixo. A gente sabe que tem um contexto de demanda ainda muito fraco, então não tem pressão de demanda, não tem pressão de custo, tem uma super safra agrícola, o aumento da oferta de alimentos, que está jogando esse índice para baixo, uma taxa de câmbio muito bem comportada, ajudando também a inflação a cair, e tem uma coisa que é muito importante. As expectativas de inflação, como a gente vai ver, também estão muito ancoradas. O Banco Central consolidou muito a sua credibilidade com essa nova direção do Banco Central, né, com o Ilan, presidente do Banco Central. Então, isso também ajudou muito a jogar as expectativas de inflação no sentido delas girarem em torno da meta central, já que esse Banco Central, por inúmeras vezes, se pronunciou dizendo, olha, estamos muito preocupados, sim, em conquistar a meta central de inflação, e não mais o teto, que era o que Tombini estava perseguindo sem avisar. Esse índice é muito importante, ele mostra o percentual de produtos que tiveram aumento de preço no último mês, dentro do IPCA. Então, ele é chamado de índice de difusão do IPCA. Eu coloquei médias móveis trimestrais para dar uma suavizada. Então, o que a gente percebe por esse gráfico? Que a redução da inflação, ela está se disseminando. Não está localizada em um ou outro produto, não. Por quê? Porque o percentual de produtos que tiveram aumento de preço está reduzindo. Isso é um dado muitíssimo importante. Que essa queda da inflação, ela é mais disseminada, sim. E aqui nós temos a inflação meta para os próximos 12 meses, 4,5%. E a inflação esperada para os próximos 12 meses, 4,4%. Então, a inflação esperada está abaixo da meta central. Isso também é um ponto muito positivo para o Banco Central dar continuidade à queda dos juros. Para esse ano, a inflação esperada, 3,5%, para o ano que vem, 4,2%. Tá? E com isso, o Banco Central pôde reduzir a taxa Selic. Aqui nós temos outubro de 2016, então nós temos aí uma queda importante da taxa Selic e está todo mundo acreditando que essa queda vai continuar. Por quê? Porque a inflação está numa trajetória absolutamente benigna. Então, esse é o primeiro fator que tem ajudado a gente a recuperar. Só para ilustrar, então nós temos aqui a inflação média das economias avançadas, média das economias emergentes e o Brasil é o verdinho. Nossa bandeira. Então, o que a gente está notando aqui, 2017, 2018? Que o Brasil, a inflação no Brasil, ela está convergindo para padrões internacionais. Enquanto que em 2015 a gente tem aqui uma inflação brasileira muito acima da média internacional, inclusive da média dos nossos parceiros emergentes, agora não. A previsão é uma inflação convergindo para padrões internacionais. Outra coisa que chama atenção é que a inflação nas economias centrais, como eu falei lá atrás, ela vai permanecer baixa. Então, isso está gerando esse interregno benigno a nível internacional. Bancos centrais vão continuar com uma política de juro baixa, porque lá eles querem mais inflação. Contas externas, segundo fator favorável.
Isso aqui é o déficit externo, saldo das transações correntes. O que é o déficit externo? Uma indicação menos familiar para a gente. O Brasil tem contas com o resto do mundo, exportação, importação, remessa de juro, lucro, recebimento. Fazendo essas contas, que são todas em dólar, nós tivemos um aprofundamento do déficit, que eu lá no início mencionei, e eu estou vendo agora que o meu déficit está diminuindo. Então, em 12 meses, o déficit está em 14 bi, é muito pequenininho frente ao que já foi. Isso está ajudando. Por quê? Porque isso significa que o Brasil precisa captar menos capitais internacionais para financiar esse déficit, que é um déficit em dólar. Então, a vulnerabilidade, a dependência do Brasil frente à necessidade de atrair capitais, hoje é muitíssimo menor do que foi no passado, quando eu tive aqui um déficit de 104 bilhões. As reservas internacionais também aumentaram muito e a gente tem aí uma zona de conforto importante. Por quê? Reserva internacional, qual é o significado dela? É uma quantidade de moeda estrangeira que o país tem para enfrentar um contexto internacional mais difícil. Há quem advogue a favor do uso dessas reservas internacionais para financiar algumas coisas. E isso seria um tiro no pé, na minha opinião. Por quê? Porque isso é um seguro que a gente tem, né? Então, a gente tem que pagar por ele. Ah, custa caro. Custa caro, custa. Mas é um seguro que a gente tem contra crises internacionais. Então, isso é uma zona de conforto que a gente construiu ao longo do tempo. Custa dinheiro? Custa. Mas eu acho que vale a pena, assim como um seguro do carro. Eu não vou roubar, mas se eu roubar, usar as reservas internacionais para algumas outras coisas, eu diria que é absolutamente não recomendado. E aqui nós temos a trajetória da nossa dívida externa líquida. Não é só governo, do Brasil. Governo e empresas. É passivo em moeda internacional menos ativos em moeda internacional. Então, o Brasil tem uma dívida externa líquida negativa, muito em função desse aumento das reservas internacionais. Então, no fronte externo, o Brasil está numa zona bastante confortável, né? No sentido de que a sua dependência frente à necessidade de atrair capitais é muitíssimo menor e a gente tem um volume de reservas internacionais bastante importante. Então, isso ajudou. E isso também acalma a taxa de câmbio, né? Os nossos indicadores de vulnerabilidade externa estão muito melhores hoje do que no passado. Então, isso acalma a nossa taxa de câmbio, independente do contexto internacional. Terceiro fator, o grau de endividamento dos agentes econômicos está se reduzindo. Então, aqui nós temos uma informação do Banco Central, que eu tenho 3 informações aqui. A dívida líquida de empresas não financeiras, que estão cotadas em bolsa. Dívida líquida. Né? Aqui é um índice que vale 1 em dezembro de 2005, ele é deflacionado. Trajetória da dívida líquida, ela começou a cair. O último dado que tem é setembro do ano passado, porque tem que esperar o balanço ficar pronto, daqui a pouquinho está saindo o balanço, vai ter a atualização desse dado. Depois eu tenho aqui o EBITDA, que é uma geração de caixa aí, né? É um lucro antes da amortização, juros, que mais? Depreciação e pagamento de impostos. Então, aqui é a geração de caixa. E aqui é a relação dívida líquida em relação ao EBITDA. Então, esse grau de endividamento começou a cair. Isso é muito bom, por quê? Porque isso, ao reduzir o grau de alavancagem das empresas, você está gerando o quê? A possibilidade delas retornarem ao mercado de crédito, ao mercado de capitais. E essa redução de dívida tem a ver com 2 fatores. A apreciação cambial e a redução da taxa Selic. Isso tudo já está reduzindo a dívida vinculada ao câmbio e ao CDI. Esse aqui também é um outro dado do BIS para o Brasil. Então, nós temos aqui o grau de endividamento em relação ao PIB, é outro indicador. Empresas não financeiras e setor privado não financeiro, que inclui famílias. Ele também está se reduzindo, o grau de endividamento. Então, a redução do grau de endividamento, como é que isso ajuda a recuperar?
Ajuda a recuperar por quê? Porque permite o retorno ao mercado de crédito. Está melhorando os balanços. Permite, então, o retorno ao endividamento. Famílias no Brasil, grau de endividamento também está reduzindo. Um outro indicador é o comprometimento da renda das famílias com o sistema financeiro. Esse indicador é diferente do outro. O anterior mostra a dívida sobre a renda. E esse daqui mostra quanto as famílias, na média, alocam ao mês para o sistema financeiro, na conta de juros e amortização. Então, aqui está escrito que, na média, 21,26% da renda das famílias no Brasil foi deslocada para o pagamento de juros e amortização. Então, também está diminuindo. Ainda é alto, mas está diminuindo. Isso é um dado muito ruim para a economia brasileira. Países que têm um grau de endividamento das famílias muito maior que do Brasil, como os Estados Unidos, o comprometimento da renda não passa de 4%. É que no Brasil o juro é alto e o prazo é muito curtinho, né? Então isso é um dado ainda muito ruim. 22% é para isso e o resto é para pagar o resto. Aluguel, transporte, alimentação, então é muito alto. E o contexto internacional, a gente não pode esquecer, segue muito favorável. Então nós temos aqui o PIB mundial, uma trajetória de crescimento que não é nenhuma maravilha, mas é um crescimento razoável. E nós temos aí um contexto de baixas taxas de juros internacionais. Então, aqui nós temos as taxas básicas de juros dos principais países centrais. Quem é que está aqui? A taxa Fed americana, a taxa Inglaterra, a taxa euro, o amarelinho, a taxa Japão, roxo, e a taxa Suíça. Então, está todo mundo aqui. Isso é muito bom para o Brasil? Por quê? Volto a falar, o Brasil está se beneficiando. Por quê? Primeiro, um crescimento mundial que a gente viu, razoável. Segundo, baixa aversão global a risco. Hoje a gente não acha que vai acontecer uma catástrofe financeira ou econômica no mundo. No início do ano a gente tinha muitas dúvidas. Isso tudo, terceiro, continuidade das políticas monetárias e expansionistas. Então foi aquilo que eu já mencionei. Baixos juros lá fora, isso significa capital que sobra para as economias emergentes. Então, isso ajuda a manter a nossa taxa de câmbio bem comportada. Quais são as dúvidas? Bom, isso tudo vai mudar. Quando é que os bancos centrais vão começar a subir de fato os juros? O Fed começou, mas é muito tímido, né? A gente vê aqui, o Fed está aqui, é muito tímido. Quando é que os bancos centrais vão começar a devolver toda aquela liquidez que eles colocaram na mão dos bancos? Eles compraram bilhões e bilhões e bilhões de títulos desde 2008 da mão dos bancos. E eles vão devolver como? Como é que esse processo vai ser reduzido? Como é que esses títulos vão voltar para a mão dos bancos? E haverá, então, um encolhimento de liquidez? São dúvidas, ninguém sabe responder a isso. Quando isso começar, vai ter menos disponibilidade de capitais para o Brasil, para os países emergentes de uma maneira geral. E aí vai gerar pressões sobre a nossa taxa de câmbio. Então a gente vai ter um outro contexto internacional. Isso aqui mostra a taxa de câmbio efetiva, cesta de 27 moedas contra o dólar. Então, um processo como esse que a gente está vendo ali, uma quedazinha, significa o quê? Uma desvalorização do dólar. A desvalorização do dólar, qual é o significado que ela tem no nosso contexto? Que tem liquidez internacional, que a economia americana não está puxando capitais. E esses capitais estão buscando o quê? Mercados. Outros que não o maior mercado financeiro do mundo, que são os Estados Unidos. Isso aqui é o preço das commodities. Deu uma subidinha. Bom, então esse é o contexto internacional favorável. Agora vamos continuar. E aí? A gente vai continuar ou não vai continuar a recuperação?